A Senhora da Beira da Estrada. O sol escaldava o asfalto da BR-262 quando Otávio encostou seu caminhão no acostamento. Estava exausto após horas dirigindo e resolveu parar próximo a um posto abandonado para descansar. Era um trecho isolado entre Araxá e Belo Horizonte, onde a estrada serpenteava entre morros e plantações esquecidas. Otávio era um caminhoneiro de meia-idade, solitário por escolha. Depois que perdeu a esposa para um câncer fulminante, largou tudo e passou a viver na boleia do seu bruto, um Mercedes vermelho apelidado de Trovão. Nele, carregava fretes, lembranças e dores. Naquela tarde, enquanto bebia um café morno em sua caneca de alumínio e ajustava o rádio, ouviu um barulho estranho vindo de fora. Levantou os olhos e viu uma senhora caminhando lentamente pelo acostamento, carregando uma bolsa de couro desbotada e vestida com roupas simples. O que mais chamava a atenção era seu olhar fixo, como se soubesse exatamente para onde ia. Mesmo estando no meio do nada, ela parecia ter uns 70 anos, mas caminhava com certa firmeza, mesmo que o calor a castigasse. Otávio hesitou. Nunca dava carona. Aprenderá com a estrada a não confiar facilmente. Mas algo naquela mulher o desconcertou. Talvez fosse a semelhança com sua falecida sogra, Dona Hilda, que sempre lhe dizia: Otávio, nunca deixe de ajudar quem carrega mais silêncio do que bagagem. Ele saiu do caminhão e gritou: Senhora, tá tudo bem? Ela parou e olhou. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto. A voz, baixa, respondeu: Meu nome é Benedita. Tô indo para um lugar logo ali adiante. Mas o caminho é longo demais para essas pernas cansadas. Otávio sentiu um nó na garganta. Havia algo poético naquela frase. E triste também. Sobe aí, Dona Benedita. Levo a senhora o quanto puder. Ela agradeceu com um olhar tão profundo que fez Otávio desviar os olhos por instinto. Quando subiu na cabine, sentou-se com cuidado, olhando tudo ao redor com olhos brilhantes. Parecia mais confortável ali do que qualquer passageiro que ele já tivera. Esse caminhão tem história, ela comentou, passando a mão pelo painel. Tem sim, dona. E muita poeira também, brincou ele, tentando quebrar o clima. Durante os primeiros quilômetros, o silêncio imperou. Mas Otávio, curioso como todo caminhoneiro solitário, resolveu puxar conversa. E para onde a senhora vai exatamente? Ela demorou para responder. Estou voltando para um lugar onde fui feliz. Há muitos anos. Fui buscar uma coisa que deixei para trás. Otávio franziu a testa. Um objeto. Não, uma promessa, disse, com um sorriso que misturava saudade e mistério. A resposta o deixou intrigado, mas preferiu respeitar o silêncio. Continuaram dirigindo, atravessando pequenos vilarejos, curvas traiçoeiras e longos trechos de mata fechada. A mulher parecia não se importar com o tempo ou com a distância. Lá pelas 18 horas, o céu começou a se fechar. Nuvens pesadas anunciavam uma tempestade. Otávio procurou um lugar seguro para parar e achou um velho galpão abandonado à margem da estrada. Encostou o caminhão ali, desligou o motor e comentou: Vamos esperar passar, Dona Benedita. Estrada molhada não combina com cansaço. Ela apenas assentiu. Enquanto os trovões ecoavam e a chuva batia forte na lataria, Benedita tirou da bolsa uma velha fotografia. Estendeu para Otávio, que olhou com cuidado. Era uma imagem antiga, em preto e branco. Mostrava dois jovens sorrindo ao lado de um caminhão ainda mais velho que o dele. Um dos jovens usava farda militar. Esse aqui é o meu filho, disse, com os olhos marejados. Ele saiu de casa aos 23. Disse que ia conquistar o mundo, mas nunca mais voltou. Otávio olhou de novo. O rapaz na foto era forte, com um sorriso aberto e olhos vivos. Nunca teve notícias, apenas uma carta, dizendo que estava trabalhando com transporte, cruzando estradas e conhecendo o Brasil. Mas depois, mais nada. Otávio sentiu o peito apertar. Ele também perderá pessoas importantes. E conhecia o peso de carregar perguntas sem resposta. A senhora acha que ele ainda está por aí? Ela olhou pela janela, a chuva caindo como cortina. Às vezes, quando fecho os olhos, sinto que ele ainda vive, que ainda sorri. Só não sei onde, ou por quê. Otávio não sabia o que dizer. Apenas devolveu a foto e permaneceu em silêncio. Mais tarde, enquanto jantavam juntos no banco do caminhão, pão, sardinha e café, Benedita comentou algo que fez Otávio gelar por dentro. Sabe, moço,
Acho que meu filho pode estar mais perto do que imagino. Como assim? Intuição de mãe. Coisa que não se explica. O caminhoneiro forçou um sorriso, mas seu estômago o embrulhou. Aquela senhora tinha algo de misterioso demais. Naquela noite, ele deixou que ela dormisse no banco de trás da cabine, improvisando um cobertor. Dormiu leve, com um olho fechado e o outro meio aberto, como todo homem que já foi traído pela confiança. Mas nada aconteceu. Pela manhã, ao acordar, notou que Benedita já estava acordada, penteando o cabelo com um pequeno pente de madeira. Bom dia, moço. O dia promete. Ela estava certa. O céu estava limpo, o ar fresco e a estrada chamando. Seguiram viagem por mais algumas horas, até que ela pediu para descer perto de um vilarejo chamado São Miguel do Boi. Disse que o resto do caminho faria a pé. Otávio estranhou. A vila parecia minúscula, mas ela insistiu. Antes de descer, Benedita colocou a mão no ombro dele e disse: Moço Otávio, agradeço demais pelo que fez por mim. Pode parecer que fui só mais uma senhora pedindo carona, mas você vai entender, logo mais, que nada disso foi por acaso. Otávio franziu o senho. Como assim? Ela apenas sorriu. Fechou a porta da cabine e partiu caminhando, sumindo por entre árvores e poeira. Confuso, Otávio resolveu seguir viagem. Mas após alguns metros, algo fez parar o caminhão. Pegou a foto que ela havia deixado sobre o painel e olhou de novo. Seu coração quase parou. Na parte de trás da imagem, rabiscado a lápis, estava escrito: Para Otávio, meu filho querido. Te procurei por muitos anos. Um dia, nos encontraremos na estrada. Ele ficou sem ar. Os olhos arderam. O chão pareceu sumir sob seus pés. Voltou correndo com o caminhão até o local onde a deixará. Mas a senhora havia sumido. Perguntou para moradores do vilarejo. Descreveu-a com detalhes. Todos diziam a mesma coisa. Dona Benedita. Ah, moço. Essa senhora morreu tem mais de 10 anos. Otávio tremia. Segurava a foto com força. O caminhão parecia pequeno demais para conter o vendaval dentro dele. Sem saber o que pensar, ele se sentou no banco e chorou como uma criança. Porque, de algum jeito inexplicável, naquela estrada esquecida, ele finalmente encontrara sua mãe. Ou, talvez fosse ela quem o havia encontrado. O passado que ninguém conta. Otávio permaneceu parado por quase uma hora no mesmo local, ainda com a foto nas mãos. O mundo girava devagar, como se estivesse tentando processar algo muito maior que ele. Como era possível aquilo? A mulher que ele acabará de levar por quilômetros era mesmo descrita pelos moradores da vila como morta há mais de uma década. Ele apertou os olhos, como se a resposta estivesse escondida entre as nuvens daquele céu silencioso. Mas só havia vento e poeira. Voltou para a boleia do trovão, ligou o motor e decidiu que precisava entender. Não podia simplesmente seguir viagem como se nada tivesse acontecido. Na entrada do vilarejo, encontrou um pequeno mercadinho. Lá, uma senhora idosa com cabelo branco o atendeu com gentileza. Ele comprou uma garrafa de água e perguntou: A senhora conheceu Dona Benedita? A mulher franziu a testa. Benedita Andrade? Conheci sim, era um anjo. Cuidava de todos por aqui. Ajudou muita gente. Depois que o filho sumiu no mundo, ela ficou diferente, mais calada, mais triste. Mas nunca deixou de acreditar que ele voltaria. Otávio engoliu em seco. O filho dela, ninguém mais ouviu falar? Nunca. Dizem que ele virou caminhoneiro. Mas ninguém tem certeza. Benedita morreu com o retrato dele nas mãos. Enterrada aqui mesmo, no alto do morro, no cemitério antigo. Você pode visitar, se quiser. Otávio assentiu, em silêncio. Seguiu até o tal cemitério, um lugar pequeno, em declive, com vista para a serra. Os túmulos eram antigos, muitos cobertos de musgo e folhas secas. Procurou pelo nome dela até encontrar a lápide. Benedita Alves de Andrade, de 1933 a 2012. A lápide era simples, mas o retrato gravado em cerâmica não deixava dúvidas. Era a mesma mulher que ele carregara no caminhão. O peito de Otávio apertou. Era como se a realidade tivesse sido rasgada e costurada de novo, mas com fios invisíveis. Ele ajoelhou-se diante do túmulo e, pela primeira vez em muitos anos, rezou. Se era você, mãe, obrigado. Eu não entendi tudo ainda, mas obrigado. Ao voltar para o caminhão, encontrou a foto que Benedita deixará. Ela estava úmida,
com a borda levemente dobrada. E dessa vez, percebeu algo mais. Havia uma marca quase apagada no canto da imagem, um símbolo. Era um brasão pequeno, com as letras RT gravadas embaixo. Isso não estava ali antes. Ou, pelo menos, ele nunca tinha notado. Otávio tirou uma foto com o celular. Assim que teve sinal, resolveu procurar. Digitou no buscador: Brasão SAT e Logística, Transporte, Companhia Antiga. Depois de alguns links quebrados, encontrou algo: Serviço de Apoio ao Transporte, uma cooperativa de caminhoneiros que atuava entre os anos 70 e 90, muito ativa na região sudeste. Fundada por um homem chamado Daniel Andrade. Otávio sentiu um calafrio. Andrade era o sobrenome de sua mãe. O artigo dizia que Daniel fora casado com Benedita Alves e tiveram um único filho. Quando o filho completou 6 anos, o casal se separou e Benedita sumiu com a criança. Daniel morreu em 1995, sozinho. Otávio não sabia se gritava, se chorava ou se ria da ironia do destino. Será que o homem da foto com a farda militar era o pai que ele nunca conheceu? Durante toda a sua vida, Benedita nunca tocou no nome do pai. Disse apenas que ele não merecia ser lembrado. Mas agora tudo parecia girar em círculos estranhos. Otávio voltou à estrada com a mente turva. A vida na boleia sempre fora solitária. Mas agora ela parecia povoada de fantasmas, memórias e perguntas que talvez nunca tivessem resposta. Sinal de alerta e então, aconteceu algo estranho. No meio da tarde, Otávio parou em uma borracharia de beira de estrada para calibrar os pneus. Enquanto esperava, um homem de uns 50 anos se aproximou. E aí, parceiro, bonito esse caminhão. Esse modelo é raro hoje em dia. Cuido dele como se fosse gente. O homem apontou para o para-choque, onde havia um adesivo antigo, colado desde que Otávio comprara o caminhão. Caminhoneiros SAT, rodando pelo Brasil desde 1974. Esse adesivo aí, você conhece? Otávio franziu a testa. Comprei o caminhão assim. Por quê? Porque meu pai fez parte da SAT. Ele contava histórias demais sobre essa cooperativa. Disse que eram como irmãos. Mas também contou que houve uma época sombria. Desaparecimentos, cargas que sumiam, motoristas que nunca voltaram. Como assim? Dizem que tudo foi abafado. Mas quem viveu, lembra. Meu pai dizia: se você encontrar um SAT original, pode ter certeza que tem história enterrada ali. Otávio gelou. E você sabe quem eram os fundadores? Só lembro de um nome. Daniel Andrade. Ele que criou tudo. Otávio assentiu, disfarçando o impacto. Pagou o serviço, agradeceu e seguiu viagem. Mas a cabeça fervia. Aquela história de ajudar uma senhora na estrada se transformava cada vez mais em um mergulho no próprio passado. Como se a estrada estivesse, peça por peça, revelando verdades que ele nem sabia que queria encontrar. Mais à frente, ele parou em um restaurante simples de caminhoneiros. Sentou-se num canto, pediu um prato feito e ficou em silêncio. Até que uma voz feminina o interrompeu. Com licença, você é Otávio? Ele ergueu os olhos. Uma mulher de uns 40 anos, morena, cabelo preso, uniforme de caixa, o encarava com um olhar estranho. Não era desconfiança, nem simpatia. Era reconhecimento. Sou. A gente se conhece? Ela sorriu, meio nervosa. Meu nome é Luciana. Eu sou neta da Benedita. Otávio engasgou com o arroz. Como assim? Ela me contou de você. Disse que se um dia eu visse um caminhoneiro com o adesivo da SAT e um Mercedes vermelho, esse homem poderia ser meu tio. Você. Otávio ficou em choque. Mas ela morreu há anos. Eu vi o túmulo. Eu sei. Mas minha avó era diferente. Ela sempre dizia que voltaria para a estrada. E que, de algum jeito, encontraria você. Porque o coração de mãe nunca se cala. Luciana estendeu a mão e entregou uma carta. Isso aqui, ela me deu meses antes de morrer. Pediu para entregar ao homem com o nome Otávio, caso um dia ele passasse por aqui. Otávio pegou o envelope. Suas mãos tremiam. Abriu com cuidado. Era a caligrafia dela. A carta dizia: meu filho, se esta carta chegou até você, é porque o destino cumpriu o que meu coração sempre soube. Que ainda nos encontraríamos, mesmo que não com os olhos, mas com a alma. Fugi com você para te proteger. Seu pai era um bom homem, mas se perdeu no mundo do transporte. A SAT virou uma sombra do que deveria ser. Mas você sempre foi luz.
Seja forte. O mundo ainda precisa de homens como você. Com amor. Mamãe. Otávio chorou. Ali mesmo. No restaurante. Sem vergonha. A estrada tinha dado mais do que carga naquele dia. Tinha lhe devolvido identidade. E isso era só o começo. O caminhão sabia de tudo. Otávio estava sentado no banco do restaurante, ainda tentando absorver o que acabará de ler. Aquele papel, manchado por suas lágrimas, parecia mais pesado que qualquer carga que já transportara. Era a carta de uma mãe que, mesmo depois de morta, conseguirá encontrar o filho. Luciana sentou-se ao lado dele, respeitando o silêncio. Só falou novamente quando percebeu que ele respirava com mais calma. Eu cresci ouvindo histórias sobre você. Ela nunca perdeu a fé. Otávio olhou para a sobrinha e sorriu com tristeza. Nunca entendi por que minha mãe sumiu com minha infância. Ela nunca falou do meu pai. Nunca me contou sobre a cooperativa. Sobre nada. Luciana assentiu. Ela fez o que achou certo. O avô, Daniel, se envolveu com gente errada no fim da vida. A SAT virou fachada para muita coisa feia. Roubos, cargas desviadas, desaparecimentos. Sua mãe teve medo que isso chegasse até você. Otávio recostou-se no banco. E agora tudo isso tá voltando. E parece que o caminhão que eu comprei por acaso tá me puxando de volta pro passado. Luciana ergueu as sobrancelhas. Por acaso? Esse caminhão não foi comprado por acaso. Otávio franziu a testa. Como assim? Ela tirou do bolso uma foto dobrada. Mostrava o velho Daniel, o pai que Otávio nunca conheceu, encostado em um caminhão vermelho. Um Mercedes 1935, com o mesmo arranhão na lateral. Otávio quase caiu da cadeira. Esse é o trovão? Luciana assentiu, com os olhos brilhando. O mesmo. Foi vendido e repassado por muitos motoristas ao longo dos anos. Mas minha avó dizia que um dia ele encontraria o dono certo. Disse que caminhão também tem alma. E que esse sabia o caminho de volta. Otávio passou a mão no painel mentalmente. Como se estivesse tocando em um velho amigo que nunca entendeu. Meu Deus, esse caminhão me escolheu. Luciana sorriu. Foi o que ela sempre dizia. Naquela noite, Otávio decidiu que não seguiria a viagem. Estacionou o caminhão ao lado do restaurante, onde havia uma pequena pousada para caminhoneiros, e alugou um quarto. Precisava pensar, precisava dormir. Mas o sono veio só na madrugada, e mesmo assim, carregado de sonhos confusos com estradas sem fim e vozes do passado. No dia seguinte, tomou café com Luciana e decidiu que precisava saber mais. Perguntou a ela. Você disse que a SAT terminou mal. Mas ninguém fala abertamente disso. Luciana coçou a cabeça. Teve um incêndio em um dos galpões da cooperativa, lá pelos anos 90. Muitos registros foram perdidos. Quem tentou investigar, desapareceu. Até hoje dizem que tem caminhoneiro com medo de abrir a boca. Otávio ficou em silêncio. Onde ficava esse galpão? Numa cidade chamada Monte Cerro. Não tá longe daqui. Menos de 3 horas de viagem. Otávio bebeu o último gole do café e falou com firmeza. Vamos até lá. Preciso ver com meus próprios olhos. Luciana hesitou. Não é seguro, tio. Tem gente por lá que ainda carrega muito ódio no coração. Não tô com medo. Eu já andei com tristeza, solidão e dúvida como caronas por tempo demais. Agora, quero respostas. Pegaram a estrada pouco depois das 9 horas. Luciana foi junto, sentada no banco do carona, observando a estrada como se ela também tentasse costurar os pedaços de uma história mal contada. Durante o percurso, Otávio contou mais sobre sua vida. As viagens, as perdas, os silêncios. Luciana ouvia como quem lia um livro antigo, familiar e esquecido. Ao chegarem em Monte Cerro, foram direto ao que restava do antigo galpão da SAT, um terreno murado, coberto de mato, com uma estrutura metálica parcialmente queimada no centro. Otávio estacionou o caminhão do lado de fora e desceu. Caminhou até o portão enferrujado e viu, quase apagado pela ferrugem, o velho brasão com as letras SAT. Aqui começou tudo, murmurou ele. Luciana parou ao seu lado, apreensiva. E aqui também terminou. Entraram devagar. O local estava abandonado, mas ainda guardava resquícios do passado. Pneus empilhados, restos de documentos queimados, placas de metal retorcidas. E um cheiro amargo no ar, como se o tempo ali tivesse parado de propósito. Otávio seguiu até uma sala nos fundos,
parcialmente destruída. No canto, algo chamou sua atenção. Um velho armário de aço, ainda de pé. Forçou a tranca com uma barra de ferro e conseguiu abrir. Lá dentro, entre teias de aranha e mofo, encontrou uma pasta metálica com o nome Daniel gravado na tampa. Abriu. E congelou. Dentro havia 3 envelopes, todos com selos antigos e a mesma caligrafia. Benedita A. E mais, uma fotografia deles dois juntos, jovens, sorrindo. Atrás da foto, escrito à mão: se um dia tudo ruir, que a estrada nos junte de novo. Otávio apertou o papel contra o peito. Ali, no meio das cinzas do passado, encontrou uma ponte com o que havia sido perdido. Mas ainda não era tudo. Entre os papéis, havia uma folha com uma lista de nomes. Uma espécie de lista de caminhoneiros da SAT com marcas do lado de cada nome. Desaparecido, morto, sumido, foragido. No fim da lista, 2 nomes sem marca. Daniel A. Otávio A. Luciana viu e arregalou os olhos. O seu nome já estava aqui. Otávio não conseguia falar, mas dentro de si, compreendeu. Ele sempre esteve destinado a voltar. Quando saíram do galpão, o dia já escurecia. O céu laranja refletia no capô do caminhão, como se a estrada toda estivesse em silêncio, ouvindo a revelação. Otávio ligou o motor, mas antes de partir, olhou para o painel, tocou o volante com respeito e sussurrou: obrigado por me trazer de volta. Luciana o observava em silêncio. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela entendeu que não era apenas uma viagem. Era um retorno. Um retorno à identidade, à origem, à família. E também a uma história que ainda não terminou. Vozes na estrada. A noite caía pesada sobre a estrada quando Otávio e Luciana voltaram ao caminhão. O silêncio entre os dois dizia muito. Era como se ambos soubessem que, depois daquele galpão, nada seria como antes. De volta à boleia do trovão, Otávio dirigia com o olhar fixo no horizonte. Não dizia uma palavra, mas o volante em suas mãos parecia tremer com os pensamentos. Luciana, do lado, também estava quieta, até que soltou, quase num sussurro: você vai atrás dos nomes da lista. Otávio respondeu com os olhos ainda na pista. Vou. Não posso deixar essa história se apagar. Nem as pessoas dela. Luciana respirou fundo. Tem um nome que me chamou a atenção. J. Ramalho. Eu já ouvi esse nome antes. Um velho que vive isolado em São Luís do Paraguaçu. Dizem que foi um dos últimos a sair da SAT. Otávio assentiu. Vamos até ele. Se ainda estiver vivo, talvez saiba o que meu pai queria evitar tanto, ou esconder. Lua crescente, a verdade nunca dorme. No dia seguinte, partiram ao amanhecer. Foram direto para o interior do estado, numa região quase esquecida. São Luís do Paraguaçu era pequena, com ruas de terra batida, casas simples e aquele silêncio desconfortável de lugar que sabe demais, mas fala pouco. Na entrada da cidade, um frentista apontou a casa do tal Ramalho. Uma construção modesta, com paredes rachadas e um cachorro magro deitado na varanda. Otávio bateu a porta. Uma voz rouca respondeu: tá aberta. Pode entrar. Ele empurrou a porta lentamente. Ramalho estava sentado em uma poltrona poída, com uma garrafa de cachaça ao lado e um olhar que atravessava décadas. O que você quer, rapaz? Otávio engoliu em seco. Meu nome é Otávio Andrade. Meu pai era Daniel, da SAT. Ramalho ficou imóvel por um momento. Depois, soltou uma gargalhada sem alegria. Ah, o filho do fundador. Sabia que um dia você apareceria. Esse caminhão aí fora tem o cheiro do seu pai. Otávio se aproximou. Eu preciso saber a verdade. Ramalho fez um gesto com a mão, como quem diz senta aí. A ST começou como um sonho. Caminhoneiros unidos, se ajudando, dividindo rotas, comida e problemas. Mas logo o poder subiu à cabeça de alguns. Começaram os acordos com empresas clandestinas. Cargas desviadas. Gente sumindo para não delatar. Otávio apertou os punhos. E meu pai? Daniel tentou manter a ordem. Mas um dia, ou ele fechava os olhos, ou era derrubado. Sua mãe fugiu com você quando viu o que vinha pela frente. Te levou para bem longe. Luciana interrompeu. E os nomes da lista? A maioria tá marcada como sumido ou morto. Ramalho olhou para o nada, como quem vê vultos do passado. Porque estão mesmo. Muitos pagaram o preço por saber demais. E quem sobreviveu, se calou.
Como eu. Otávio se levantou. Eu não vou me calar. Ramalho sorriu com amargura. Então prepare-se. Porque tem gente por aí que ainda carrega a bandeira da velha SAT. E eles não gostam de fantasmas voltando para contar histórias. Estrada no limite da linha. De volta à estrada, Otávio estava mais decidido do que nunca. Ligou o rádio do caminhão, procurando qualquer frequência que ainda transmitisse algo sobre as cooperativas antigas. Nada. Silêncio. Até que uma estação abafada chiou e transmitiu uma voz. Para alguns, a estrada é só o caminho. Para outros, é onde enterram o passado. Otávio ficou gelado. Isso foi ao vivo. Luciana também ouviu. Parece uma gravação. Mas como? A transmissão continuou. O caminhão vermelho voltou. E com ele, o sangue que nunca secou. O rádio se calou. Otávio desligou. O coração batia como um tambor. Isso foi um aviso, disse ele. Eles sabem que eu voltei. Luciana se mexeu no banco, inquieta. E agora? Otávio olhou adiante. Agora, a gente termina essa viagem. Mais à frente, pararam em um posto para abastecer e descansar. Um senhor simpático os atendeu na bomba. Mas assim que viu o caminhão, seu rosto empalideceu. Esse caminhão é o trovão? Otávio confirmou. Era do meu pai. O frentista coçou a cabeça. Eu conheci esse caminhão. Vi ele cruzar essa estrada por anos. Mas a última vez que o vi, foi antes de um acidente terrível. O caminhão saiu da pista, pegou fogo, e o motorista nunca foi encontrado. Otávio congelou. Quando foi isso? Há uns 15 anos. Luciana arregalou os olhos. Mas o caminhão está intacto. O frentista fez o sinal da cruz. Alguns dizem que foi reformado. Outros, que nunca mais deveria rodar. Otávio agradeceu e voltou ao caminhão. Ele passou a mão no painel. Tudo fazia sentido agora. O trovão não era só um veículo. Era um personagem daquela história. E talvez, o único sobrevivente que sabia de tudo. A última carta. Chegaram à cidade de origem de Daniel, onde, segundo Ramalho, poderia haver mais pistas. Lá, no cartório local, encontraram algo que mudou tudo. Um testamento. Daniel Andrade havia deixado uma carta em cartório, com instrução de só ser aberta por um homem chamado Otávio. E apenas se ele voltasse com o caminhão vermelho. A atendente hesitou, mas diante dos documentos e do nome gravado no painel do caminhão, entregou a carta. Otávio abriu ali mesmo. Leu com o coração na boca. Otávio, se você está lendo isso, é porque venceu o medo. Eu errei. Fui fraco. Deixei que a ganância manchasse um sonho puro. Sua mãe te protegeu, mesmo de mim. E por isso, ela foi mais corajosa do que todos nós. O caminhão que agora você dirige, foi meu orgulho e meu castigo. Dentro dele, há um compartimento escondido. Atrás do painel de madeira, onde fica o rádio antigo. Lá, você encontrará o que precisa para entender tudo. Otávio fechou a carta com os olhos marejados. Voltou ao caminhão. Tirou o rádio do suporte. E encontrou, atrás dele, uma pequena caixa de metal. Dentro, havia um gravador. Ligou. Uma voz rouca, familiar, começou a tocar. Se você chegou até aqui, meu filho, é porque o destino quis. Eu não pude ser pai, mas posso ser memória. A SAT acabou, mas alguns ainda estão aí, rondando como fantasmas. Essa gravação é prova de tudo. Entregue às autoridades certas. E siga seu caminho. Não repita meus erros. Otávio caiu no banco, em silêncio. Luciana segurou sua mão. Você tem agora o que precisa para virar essa página. Ele assentiu, mas algo dentro dele dizia. A estrada ainda tinha mais uma curva antes do fim. Fim da linha, início da verdade. O gravador desligou com um estalo seco, mas a voz de Daniel continuava ecoando na mente de Otávio como um trovão distante. As mãos dele ainda seguravam firme a pequena caixa metálica como se fosse um relicário sagrado. Ao lado, Luciana encarava o painel do caminhão com olhos vidrados. É uma confissão, murmurou ela. Otávio assentiu lentamente. Uma prova. E uma herança. Ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso daquele momento. O caminhão, agora mais do que nunca, parecia vivo. Como se respirasse junto deles. Como se também estivesse esperando que algo fosse resolvido. Era o fim de uma estrada longa. Mas ainda havia uma última curva para encarar. Otávio pegou o gravador.
guardou no porta-luvas e ligou o motor do trovão. Vamos para a capital. Conheço alguém da Polícia Rodoviária Federal que pode fazer isso chegar onde precisa. Luciana franziu a testa. E se te pararem antes? E se alguém estiver ouvindo? Ele sorriu. Um sorriso de quem perdeu todos os medos. A essa altura, não me importa. Se for para acabar com isso, que seja agora. Triângulo vermelho apontando para baixo, fantasmas à espreita. A viagem seguiu tranquila até a metade. O céu aberto, as estradas quase vazias, e o rádio desligado para que apenas o som do motor e dos pensamentos guiassem o percurso. Mas então, em um trecho de serra, tudo mudou. Um carro preto, sem placas visíveis, começou a seguir o caminhão. A distância entre os dois diminuía sutilmente a cada curva. Luciana notou primeiro. Tio, aquele carro tá colado na gente. Otávio olhou pelo retrovisor. Reconheceu o padrão. É gente da velha guarda. Não querem que a história vá adiante. Pisou fundo. O trovão respondeu como se soubesse a urgência. Subiram a serra em velocidade, mas o carro preto continuava atrás, ameaçando encostar, jogando o farol alto, tentando forçar um acidente. Otávio desviou de um buraco, segurou firme na curva e murmurou: "Não vão tirar isso de mim agora." Na próxima descida, fez o impensável. Jogou o caminhão para o acostamento e entrou por uma estrada vicinal, estreita e cheia de cascalho. Luciana gritou: "Tá maluco? Eles não conhecem esse caminho. Mas eu conheço." Era uma antiga rota de desvio, usada pelos caminhoneiros da região nos anos 80. Pouca gente lembrava dela. Menos ainda tinha coragem de usá-la. Era estreita, cheia de curvas, e com uma ponte de madeira quase podre no final. O carro preto tentou seguir, mas não conseguiu fazer a curva a tempo. Rodou na pista de cascalho e caiu num barranco raso. Otávio não olhou para trás. Continuou: "Se tentaram nos parar, é porque essa história precisa ser contada." Diamante Azul Pequeno, Justiça na boleia. Ao chegarem à capital, foram direto para o posto da PRF. O amigo de Otávio, Inspetor Martins, os recebeu. "Que surpresa te ver por aqui." Otávio foi direto ao ponto. Entregou o gravador, os documentos, a carta, a lista de nomes. "Isso é tudo. E talvez mais do que vocês imaginam." Martins passou os olhos pelo material. Ligou o gravador. Ao ouvir a voz de Daniel, empalideceu. Isso envolve gente grande. Inclusive da época em que eu estava entrando na corporação. Nomes que ninguém mais se atreveu a citar." Otávio assentiu. "Mas agora tá tudo aí. A verdade. Os nomes. As provas." Martins chamou 2 agentes de confiança. Levou o material para dentro. Em menos de 1 hora, o prédio estava cercado por outras viaturas, promotores, repórteres. Alguém vazou a informação. Mas desta vez, o escândalo não podia ser apagado. Naquela noite, o nome de Daniel Andrade apareceu nos telejornais. Não como bandido, mas como alguém que tentou impedir uma tragédia e foi engolido por ela. E Otávio, o filho caminhoneiro que cruzou o país inteiro com um caminhão velho e uma carta, tornou-se símbolo de coragem, o fardo e o perdão. Alguns dias se passaram. Otávio continuou na capital, prestando depoimentos, relembrando histórias, entregando tudo o que sabia. Luciana ficou ao seu lado o tempo todo. Num final de tarde, sentados na varanda de uma pequena pousada, ela perguntou: "E agora? O que vai fazer?" Otávio respirou fundo. "Não sei. Parte de mim quer seguir viagem, voltar para a estrada como se nada tivesse acontecido. Mas outra parte quer ficar." Ele olhou para o horizonte. "Quer escrever um livro, contar tudo, mostrar para as novas gerações que até a estrada tem fantasmas. Mas também tem luz." Luciana riu. "Um caminhoneiro escritor? Isso eu quero ver." Ele também sorriu. "Talvez eu chame de a alma do trovão." Triângulo vermelho apontando para baixo, despedida ou recomeço. No dia seguinte, Otávio decidiu visitar uma última vez o caminhão. Estava estacionado no pátio da PRF, imponente, silencioso. Entrou na boleia. Tocou o volante. Fechou os olhos. "Obrigado por nunca me deixar." Nesse momento, um agente apareceu com um envelope. "Senhor Otávio, recebemos isso hoje cedo. Sem remetente, mas endereçado ao senhor." Otávio abriu. Dentro, uma carta escrita à mão. O caminhão era só o começo. A história verdadeira ainda está enterrada onde Daniel fez seu último carregamento. Se você quiser mesmo saber tudo,
Vá até o quilômetros 417 da BR-60. E Cave. Sem assinatura. Sem pistas. Mas a letra era familiar. Luciana chegou bem na hora. Quem mandou? Otávio mostrou a carta. Ela leu. Arregalou os olhos. Vai seguir isso? Ele encarou o caminhão. Depois, a estrada lá ao fundo. Eu sou caminhoneiro. E onde tem estrada, tem verdade. E tem alma. Ligou o motor. O trovão respondeu com um ronco firme, vibrante, como se dissesse: tô pronto. Luciana subiu também. Então vamos. Só não me deixa para trás. Otávio engatou a primeira. Sorriu. Nunca mais. E assim partiram, em direção ao desconhecido. Não para fugir, mas para encontrar. Porque certas histórias não têm ponto final. Tem curva. Tem poeira. Tem cicatriz. E algumas têm poder de mudar vidas. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Até a próxima viagem!